Olá, pessoal. É muito gratificante, por meio da Bíblia, podermos descobrir as preciosas palavras de Deus. Durante a nossa vida, independente de quem seja, todos nós encontramos com problemas grandes ou pequenos. E existe uma diferença muito grande, durante essa vida, termos Jesus como nosso Senhor ou não. Quando eu estive no exército, eu estava no cargo mais baixo, ali na base de treinamento de comunicação. Eu era ainda um aprendiz. E é muito complicado ser um aprendiz ali no exército. Ele, mesmo dormindo, tem sono. Come, tem fome. Mesmo se vestindo, tem frio. É muito estranho. Quando eu estava como aprendiz, era assim. E depois que terminamos o treinamento, eu fui efetivado num cargo ali. E mesmo sendo um ser humano da mesma forma, no caso de quando estamos ali no treinamento, pode comer à vontade que vai ter fome. Eu acho que é uma diferença, da posição do coração. Pessoal, durante a nossa vida, se Jesus Cristo atuar na nossa vida, sim, teremos nossos problemas normalmente, mas já que não existe nada que Jesus Cristo não seja capaz de resolver, por mais que nós não possamos ter uma certa insegurança, também temos a fé de que se o Senhor resolver, vai dar certo. Não é por não termos problemas, muito pelo contrário, temos muitos problemas e é por causa disso que olhamos para Deus e esperamos em Deus. E é muito incrível ver o trabalho de Deus vivo em nossas vidas. Foi assim quando eu estive em Apokton, quando eu estive em Changpali. Eu fui para o exército, fui para Kimcheon, depois fui para Daegu. E eu vivia numa condição que as pessoas não conseguem imaginar como seria. Quando vivíamos em Kimcheon, no início, vivíamos ali no segundo andar da casa de um ancião. Aquele ancião, ele disse para nós: olha, essa superfície é tudo de madeira. Então, eu irei proibir vocês de utilizar qualquer coisa que seja inflamável aqui, tá? Ele nos avisou assim. E um dia eu estava vendo que próximo ao banheiro ali da casa do ancião, que ficava do lado de fora, minha esposa havia preparado um fogo e ali ela cozinhava e trazia comida. Eu me senti muito desculpado. Eu falei, querida, aguenta só mais um pouco. Era a próxima vez, eu irei buscar uma casa que tenha uma boa cozinha. E a minha esposa me encarou firme. E ela falou, querido, a gente está vivendo assim para viver uma vida confortável? Nós estamos vendo para o evangelho. Basta ter comida, qual é o problema nisso? E eu pensei, nossa, que esposa maravilhosa eu tenho. Mas não é sempre assim, né? Foi só naquele momento. Depois daquilo, foi horrível também. Mesmo assim, nós somos um casal, estamos ali juntos. E a minha filha me deu minha esposa me deu uma filha muito bonita. E quando eu vejo o mundo do coração da minha filha quando ela era pequena, era muito bonito de se ver. Eu viajava muito com ela quando ela tinha 3, 4 anos. Mas em todos esses períodos, já que Deus esteve vivo na nossa vida, por muitas vezes eu me questiono, como será que eu sobrevivi àquela época? Tivemos muitos problemas, mas o Senhor Jesus estava dentro de mim. E já que, independente do problema, não tinha nada impossível para Deus, era difícil viver, a ponto de eu me questionar, será que se fosse hoje eu conseguiria viver? Mas naquela época não era um problema.
Sempre pensávamos, né, em como pregar o evangelho para uma nova pessoa, estabelecemos planos para pregar o evangelho, fazíamos conferência, eu era convidado como preletor de uma conferência. Então, desde os meus 28 anos, né, eu ia conduzir conferências. E quando eu ia lá, passava uma semana pregando o evangelho, aquela igreja se renovava. E as pessoas falaram, nossa, que eu tinha o dom ali. Então era muito incrível ver que Deus estava comigo. Hoje me sinto como se tivesse passado num túnel escuro, mas fico muito grato por Deus que me utilizou para, sabe, pregar o evangelho neste mundo. Hoje estamos aqui vivendo a nossa vida, mas é muito incrível ver como Deus tem aberto caminhos para pregarmos o evangelho. Enquanto nós estamos junto de Deus, sabe, as dificuldades, os problemas que passamos não se tornam de fato um problema. É muito, muito gratificante. Uma vez a minha filha voltou da escola, só que ela estava com uma faixa na cabeça. Eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou que foi para aula de química. E eles tinham, antes da aula, preparar ali, né, aqueles Lavoisier com ácido. Só que aquilo meio que explodiu e caiu na cabeça da minha filha. E naquela época eu fazia estudos bíblicos, né, numa prisão. E quando eu estava voltando do estudo bíblico, o pastor que estava me acompanhando, ele falou assim, pastor, vamos passar no hospital aqui de Hanyang porque tem um irmão internado. Então, quando eu estava entrando no hospital para visitar o irmão, o meu filho começou a me chamar, né, já, como se estivesse me esperando. E eu falei, o que você está fazendo aqui, filho? A Ansuga, ela está operando, pai. Sério? Quando eu fui ver, estava ali na sala de cirurgia e o médico pediu para que eu saísse. E eu fiquei esperando lá de fora. E estavam fazendo a cirurgia, tentando extrair, né, tirar o ácido da cabeça dela. E depois da cirurgia, eu fui ao shopping, comprei um chapéu para ela. E eu, né, comecei a levá-la para a escola todas as manhãs. Então eu sempre levava ela para a escola, depois ia para a igreja. E até aquele momento nós não tínhamos muito tempo de conversa entre nós. Mas já que estávamos no mesmo carro, conversando sobre várias coisas, começamos a falar sobre a vida espiritual dela também. E eu descobri que ela não tinha convicção da remissão dos pecados ainda no coração. E eu descobri, Deus permitiu essa dificuldade por isso. E aos poucos eu comecei a pregar o evangelho para ela. Tiveram dias que eu parava o carro na frente da escola e antes dela entrar, eu ficava conversando com ela. E naquela época, minha filha, que estava ainda no ensino fundamental, recebeu a salvação com certeza. E desde então, minha filha começou a mudar. E foi muito gratificante ver ela. Uma pessoa que não tem Deus no coração vivem presos a pensamentos inúteis, né? E ficam vivendo uma vida complicada. Mas nós, por mais que tenhamos dificuldades e problemas, quando Deus trabalha por estar vivo em nossa vida, nada termina em problema. Eu pude saber disso claramente. Lá na escola, né, o diretor me chamou, eu fui. E o professor, né, o diretor, ele me pediu desculpas. E eu falei, não precisa disso. Eu sei que o senhor não fez isso de propósito.
E a escola se ofereceu em pagar todas as despesas hospitalares, né? Só que desde então, por exemplo, quando eu passo por algum tipo de prejuízo, eu não queria receber nada de alguém, eu queria ser recompensado por Deus, porque isso é mais precioso. Por isso eu falei, não tem problema, diretor. Nós não somos pessoas ricas também, mas todas as despesas hospitalares já foram pagas, então não se preocupe com isso. Naquela época, né, quando eu descobri que minha filha não tinha salvação exata, eu descobri que Deus havia permitido isso para repregar o evangelho para ela. Até hoje eu tenho um problema, temos dificuldades, mas não há nada que Deus não seja capaz de resolver. Passei realmente por muitas dificuldades, mas a cada momento eu vi que Deus estava vivo e me conduzindo, e tudo aquilo foi muito incrível. Então, aquele que tem Deus vivo em seu coração, e aqueles que conhecem Deus teoricamente, não se comparam. Hoje eu já estou bem velho, e eu não sei que tipo de problema, dificuldades irei encontrar daqui para frente. Mas por mais que tenha problemas grandes ou pequenos, quando Deus conduz a minha vida, só o que será um problema de fato? O importante é que, nessa relação entre eu e Deus, se não tiver nenhum empecilho e Deus possa trabalhar sem nenhum problema na minha vida, nada será de fato um problema. Eu quero continuamente falar sobre essas coisas. Só nós falamos sobre o livro de Hebreus até hoje. Então, por favor, hoje abram no livro de Hebreus capítulo 11. Perdão, é Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, a partir do versículo 11. Por favor, procurem Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Só o tabernáculo citado aqui em coreano, né, chama changmak, ou seja, tabernáculo. No inglês ou no português, tabernáculo representa aquela estrutura de tendas. Quando o povo de Israel estava ali no deserto, eles carregavam, né, o templo, vamos dizer assim. Deus mostrou a Moisés, né, todo o templo, o tabernáculo celeste. E conforme aquela imagem que Moisés havia visto, né, ele criou um tabernáculo igual na terra, só que de tenda. Então, é a mesma coisa, só que depois Salomão fez um templo mesmo, né, de concreto, estrutura firme. Mas tudo aquilo era baseado no tabernáculo celeste que Deus havia mostrado para Moisés. Aqui na Bíblia fala que Jesus Cristo ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. E o que diz depois? Tem esse tabernáculo aqui, mas a Bíblia fala que não é um tabernáculo feito por mãos, ele é maior e mais perfeito. Então, em coreano chama changmak, né, ou seja, tabernáculo na tradução em português. Mas isso representa o tabernáculo celeste, o templo que tinha ali e que foi meio que ilustrado aqui na terra depois que Deus mostrou a Moisés. Então, desde a época ali de Êxodo, quando o povo criou o tabernáculo,
Moisés havia sido, né, ordenado por Deus, ele havia visto, né, como era o tabernáculo no céu. Então Deus deu as medidas, né, 100 côvados por 50 côvados, e faça isso, faça aquilo, e começou a construir conforme havia sido ordenado. Ou seja, é como se fosse uma maquete daquilo que existe de verdade no reino celeste. E já que aquilo que está no reino dos céus é muito grande, né, foi diminuído. E com aquela mesma imagem foi criado na terra. E ali, né, era feito o sacrifício pelos pecados por meio dos animais, aquela cabra, aquela ovelha. E aqui no versículo 11 diz, né, quando porém veio Cristo como sumos sacerdotes bem já realizados. E o que diz aqui? O que significa isso? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Naquela época, as pessoas faziam o sacrifício, a oferta pelos pecados nesse tabernáculo, né, feito ali de tendas, de tecido, de tendas. Mas quando Jesus Cristo ele deu o seu corpo como sacrifício pelos pecados, então, aqui a Bíblia fala de uma forma muito complicada, né? Não feito por mãos, não dessa criação, mas isso representa o quê? Aquele templo que está no reino de Deus, o templo celeste. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer não desta criação. O que isso quer dizer? O tabernáculo celeste. Versículo 12 agora. Então, Jesus Cristo, ele fez aquela oferta pelos pecados ali no tabernáculo celeste. E nessa terra, né, é feito esse sacrifício com ovelhas, com cabras. Mas se nós vermos em Hebreus capítulo 10, versículo 1, fala, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ou seja, aquela oferta pelos pecados, conforme a lei, com cabras e ovelhas, não era a verdade, a real imagem das coisas, mas sim a sombra. A sombra do quê? A sombra de Jesus, de como Jesus Cristo iria vir para fazer a oferta perfeita pelos nossos pecados e deixar nós lavados, mais brancos do que a neve. Aquilo foi uma retratação do que Jesus Cristo iria fazer. Então, até aquele momento, como as pessoas faziam para serem lavados do pecado? Eles levavam um bode, uma cabra, uma ovelha, e aquele animal era o sacrifício pelo pecado. Mas a Bíblia fala, aquilo não era a imagem real das coisas, é a sombra. Então qual que é o real? Jesus sendo crucificado e morto na cruz para lavar nossos pecados. Aquilo é o real. Então, esses que estão antes da vinda de Jesus Cristo tinham essa metodologia aplicada para eles entenderem como seria quando Jesus Cristo viesse. Mas aquele sacrifício podia lavar pecados? Sim, lavava. Mas era momentâneo. Por quê? Isso é uma coisa muito importante, né? Quando nós falamos de tempo, já que o mundo em que vivemos tem influência do tempo, e no tempo tem o presente, o passado e tem o futuro. Só, eu nasci quando? 1944. Eu não posso voltar para 1944, mas eu posso falar a época que eu nasci. Então, existe tempo no mundo cronológico. Mas no mundo celeste não tem tempo, lá é eterno. Não existe ao mês, o ano, não existe isso lá. Lá é eterno, é um mundo eterno. Então Jesus Cristo não aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno
Mas com o seu sangue derramado, ele foi ao tabernáculo celeste e ali ele aspergiu o seu sangue, nos tendo obtido a eterna redenção. Em Hebreus 9:11, fala, tendo Jesus Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens já vindouros, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, ou seja, o tabernáculo celeste. E o que diz no versículo 12? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Ou seja, antigamente, no Antigo Testamento, era feita a remissão dos pecados pelo sangue desses bodes, touros, de algum animal. Mas aqui está falando, com o sangue de Jesus, não o sangue de um animal. Uma vez por todas, ele foi no tabernáculo eterno e ali aspergiu o seu sangue. E assim foi realizado a eterna redenção. Eterna redenção. Repitam, pessoal, eterna redenção. Sim, o pecado foi lavado eternamente. Entendem, pessoal? Pessoal, vocês são bons no inglês? Decorem essa palavra. Eternal redemption. Eterna redenção. Eu sou péssimo no inglês. Mas eu sei uma ou duas coisas. Aí de vez em quando eu prego no exterior, eu grito dizendo Eternal redemption. E as pessoas adoram quando eu falo inglês. Mas aqui a Bíblia fala que foi nos dado a eterna redenção. Então, quando nós vivemos num mundo que tem influência do tempo, tudo é momentâneo. Mas já que Deus ele vive num mundo eterno, ele é para sempre. Não se compara com esse mundo influenciado pelo tempo. Então, se durante a nossa vida recebemos a salvação, somos filhos de Deus e após essa vida vamos ao mundo eterno, lá não tem mais influência do tempo. E tudo o que acontece ali é eterno. Então, fazer a oferta pelos pecados nessa terra, já que aqui tem a influência do tempo, né? Se você fez a remissão dos pecados, mas voltou a pecar, tem que fazer um novo sacrifício e assim de novo, e de novo, e de novo. E para Jesus Cristo lavar os nossos pecados dessa forma, ele poderia morrer milhares, bilhares de vezes, que ainda seria necessário, ainda faltaria. Por isso a Bíblia fala, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz, ele não ali aspergiu naquele templo que está em Jerusalém. Não, ele pegou aquele sangue, foi lá para o reino de Deus. E ele aspergiu naquele maior e mais perfeito tabernáculo. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. As pessoas que faziam sacrifício na terra era sempre feito pelo sangue de cabras ou de ovelhas e era constante. Mas Jesus Cristo não utilizou o sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, a Bíblia fala, pelo sangue de Jesus, ele entrou no Santo dos Santos. E uma vez por todas, nos deu a eterna redenção. Eterna redenção. Decorem isso, pessoal. Eterna redenção. Eternal redemption. Vamos repetir todos juntos. Nossa, eu acho que a pronúncia de vocês é muito melhor que a minha. Eu sou com inveja, pessoal.
Eternal redemption. A eterna redenção. Entenderam? Jesus Cristo, né? Não precisa ficar pedindo perdão para eles toda vez que vocês pecam. Por quê? Jesus Cristo, de uma vez por todas, Ele nos deu a eterna redenção, ou seja, lavou para sempre nossos pecados. Amém? Isso é algo muito incrível. Vamos continuar, pessoal. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Entendem isso, pessoal? Muitas pessoas hoje, por não saberem dessas coisas da Bíblia, eu recebi o perdão dos pecados, mas eu pequei de novo, então eu sou pecador. Então, novamente pede perdão. Então, ele se torna pecador, depois se torna justo, fica pecador, justo, e fica assim. Mas já que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, de uma vez para sempre, nos deu a eterna redenção, a oferta de Jesus é para sempre, é eterno. Não tem como nós voltarmos a ser pecadores, porque o pecado foi lavado para sempre. Por isso, tem pessoas que têm medo. Eu recebi a salvação, mas e se eu cometer um erro antes de eu morrer? Será que naquele momento de infelicidade eu vou para o inferno por um erro que cometi antes da morte? Sabe qual é o problema? Por exemplo, se eu morrer enquanto estiver, entre aspas, limpo, eu vou para o céu. Mas as pessoas pensam, nossa, mas e se antes de eu morrer eu cometer algum erro? Imagina a preocupação dessa pessoa. Pessoal, não tenham essa preocupação, não precisa. É diferente a percepção de vocês de lavar pecado e o que Jesus Cristo fez. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele nos deu a eterna redenção. De uma vez por todas, Ele entrou no Santo dos Santos. Pessoal, vocês sabem o que significa eterna redenção? Isso aí. Que Ele nos deu a eterna redenção. Ele nos remiu para sempre. Amém? Então, pessoal, Deus está dizendo que nos deu a eterna redenção de uma vez para sempre. Então, nós fomos perdoados de todos os pecados cometidos até hoje, mas se daqui para frente nós devemos nos responsabilizar pelos pecados, imagina quão inseguro é isso. E se nós morrermos sem ter remido todos os pecados? Por isso, pessoal, vocês devem saber que não é a nossa obra, por eu fazer algo, que os pecados serão lavados. Deus, Ele sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas, Ele sabe muito bem. Só levante o braço aqui, quem nunca discutiu com o marido ou com a esposa? De novo, pessoal. Levanta o braço, aquele que já teve uma briga com seu marido ou com sua esposa. Fizeram muito bem, pessoal. Vocês têm que aumentar a capacidade de vocês de pelejar. E, as mulheres têm que bater os homens, tem que ter a briga mesmo. Não tem ninguém, que bateu no marido, pessoal? É brincadeira, tá? Mas as pessoas brigam por quê? Porque se consideram corretas. Tudo bem, muito bom. Mas não é porque brigaram que deixaram de ser um casal, não é verdade? Sim, pode ser que passem para o divórcio e deixem de ser um casal. Mas, tem discussão, tem brigas. Eu também, já que sou pastor, tem momentos que eu não tenho Eu e minha esposa não chegamos numa concordância. E minha esposa, ela nunca quer perder para mim. Ela errou, mas até o final ela insiste em estar certa. E, dá para ver o coração dela. Então, só de discutir, brigar com uma mulher em si já não faz muito sentido. E quando começamos com essa discussão, queremos vencer, Então, aí cria aquela discussão. Mas
Só não é porque existe a discussão uma ou duas vezes que vai ter um divórcio. As pessoas não sabem. Só não devem se divorciar de jeito nenhum. Pessoal, casamento é uma vez na vida. É horrível se casar duas vezes. Porque as pessoas, né, se casam duas vezes, elas têm um outro coração na vida. Então, vocês viverem com o primeiro marido, com a primeira esposa pro resto da vida. Eu vivo com a minha esposa já faz a vida inteira. Uma vez eu visitei um país e eles falaram, eu me casei em tal ano. E vocês, casaram em que ano? Nós nos casamos em 1971, pessoal. Ou seja, fazem quantos anos? Um pouco mais de 50, né? Aí me perguntam, nossa, como é que você viveu tanto tempo com uma mulher só? As pessoas me perguntam isso. Só que eu não sinto assim. É difícil suportar uma esposa. Eu tenho muito medo, é porque eu tô no púlpito agora, eu tô falando livremente, mas eu sei lá como vai estar minha esposa agora. Nós somos assim. Pessoal, somos humanos. Então, por que Deus nos ama? É porque Ele nos conhece. Olha, eu vou te lavar os pecados, mas não volte a pecar, senão não vou lavar de novo, hein? Só Deus não é assim. Nós somos seres humanos, nós somos fracos. Mesmo não querendo roubar, nós somos tentados, nós não queremos mentir, mas somos tentados a isso. Estamos acostumados a cometer pecados. Tem muitas vezes que cometemos pecados sem saber que aquilo é um pecado. Imagina se Deus fala, ó, eu só vou lavar uma vez, não volte a pecar, é a mesma coisa que Deus fala, vá para o inferno. Mas Deus realmente nos ama. Por isso, é impossível para nós nos libertarmos do pecado se Deus não nos lavar para sempre. Por isso, quando Jesus Cristo foi crucificado, Ele não aspergiu o seu sangue no tabernáculo terreno. Pelo contrário, Ele levou o seu sangue no tabernáculo celeste. Naquele tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, não desta criação. Preste atenção. Fala, o tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mão, não quer dizer dessa criação. Só tirem aqui a legenda, tá? Vamos ler juntos na Bíblia. 1, 2, 3 e... Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer não desta criação. Sobre o que se fala esse versículo, pessoal? Sim, o tabernáculo eterno. Ali tudo é eterno. Não adianta vocês se gabarem falando que tem saúde hoje. Só vai passar algumas décadas aí e vão estar todos estragados. Ainda mais, vão pegar o corona, uma gripe, surge algumas inflamações no corpo, é complicado. Eu, na minha vida, tive 2 momentos, né, que sofri por 2 problemas graves de saúde. Uma época eu sofri por causa de úlcera estomacal e 99 por problemas cardíacos. Naquela época, realmente eu pensei que teria uma parada cardíaca, iria morrer. Já que eu tinha problemas no coração, eu me sentia muito inseguro, assim. Pensava, será que eu vou poder viver mais 2 ou 3 meses? Só que naquela época estávamos durante um retiro e eu me deitei na tenda, né? Porque fizemos um acampamento de verdade para dormir. E eu parei para pensar no dia que havia passado. E tinha lá, dentro do local onde nós estávamos, tinha a entrada e tinha um local onde estava sendo cuidado das crianças, né? E era no mínimo entre 400 e 500 metros ali. E durante o dia havia caminhado ali por
feito aquele trajeto umas 5 vezes. 5, no mínimo 4 vezes. E era um caminho de areia, é cansativo, né? Então eu caminhei por alguns quilômetros ali. Eu não conseguia entender, porque não era possível fazer isso com o estado cardíaco que eu estava. Mas eu parei para pensar e no mínimo eram 4 vezes. Então o que eu senti? Eu dei uma volta, né? Caminhei algumas vezes. Não, pessoal, eu percebi de uma forma diferente. Eu senti. Deus me curou. Eu criei nisso. Eu criei que meu problema cardíaco havia sido resolvido. Sim, pode ser loucura falar isso para algumas pessoas, mas eu tive uma convicção no meu coração. Desde então eu não tive mais esse problema. Eu comecei a correr. E era muito bom porque eu suava bastante. É difícil, né, quando você tem problemas cardíacos, fazer algum tipo de atividade física. Naquela época vivíamos em Daejeon e próximo à igreja que vivíamos, né, tinha uma escola que tinha um ginásio esportivo muito bom, muito bonito. Tinham vários pinheiros, né, ao redor. E tinha uma pista de corrida de 300 metros ali. Então eu ia de madrugada, quando ninguém havia acordado, e ela começava a correr. No começo, para correr 300 metros, comecei a sentir aquela dor no baço, sabe? Mas continuei a correr. Dei uma volta, 2 voltas, 3 voltas. E desde então eu comecei a praticar corrida. Fui a uma loja de tênis, comprei um tênis leve e sempre carregava aquele tênis nas minhas malas de viagem. Então, quando eu ia para a África, eu também corria de madrugada. Quando eu fui para São Petersburgo, na Rússia, tinha aqueles palácios antigos. Nossa, era uma delícia correr ali. Eu corria 1 quilômetro, 2 quilômetros. Foi muito bom. E sem eu perceber, eu já estava completamente curado, né, do meu problema cardíaco. Hoje em dia, ultimamente, eles me impedem de correr, porque dizem que praticar corrida para uma pessoa de idade como eu acaba prejudicando muito as articulações e que eu devo tomar cuidado, principalmente com o meu joelho, né? Então eu não posso pular nem correr, eles me impedem disso. Por isso eu comecei a nadar. Só que devido à pandemia eu fiquei impedido, né, de praticar natação. Mas agora, durante a tarde, depois do culto, nós nos reunimos entre os irmãos, jogamos futevôlei ali no estacionamento e é muito divertido. Quando jogamos muito, jogamos por 1h30, 2 horas. E, sabe, dá um alívio, uma sensação de alívio. E eu sinto que minha barriga tem diminuído. Eu sou péssimo jogando. E já que eu sou velho, né, eu não consigo receber bem a bola. Mas eles me colocam no ataque. E por mais que eu não seja tão bom quanto os outros, eu consigo jogar e lançar para o lado oposto da rede, né? E assim eu acabo pontuando bastante. Só, vivendo a minha vida, logo logo estarei completando 80 anos. Durante esses últimos 80 anos, só acho que o tempo passou assim num piscar de olhos. Tive muitos problemas, muitas dificuldades, mas sempre Jesus esteve comigo. Não teve nada que eu não pude resolver, que Deus não resolveu para mim. Tiveram dias que eu não conseguia dormir, de tanta preocupação, mas depois que eu acordava no dia seguinte, né, Deus já havia resolvido por mim. E é muito gratificante essa vida. Se, pessoal, existe alguém que frequenta a igreja, mas ainda não recebeu a remissão dos pecados, imagina quanto medo eles terão perante a morte. Mas já que Deus nos deu a eterna redenção, só essa eterna redenção, como podemos recebê-la? Isso é algo muito importante. Tem pessoas que falam, recebi a remissão dos pecados num jejum e oração. Eu falei em dom de línguas. Pessoal, não é. A eterna redenção não vem de uma obra minha ou algo que eu faça. É o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. E isso, por si só, nos lavou de todos os pecados.
Isso é tudo. A diferença é se você vai crer ou não. Eu aparento ter muitos pecados, eu sinto ter muitos pecados. Mas as palavras que estão na Bíblia, que são as palavras de Deus, diz que eu fui lavado, então eu sou lavado. Não existe um caminho para eu poder verificar se realmente eu não tenho mais pecados. A única coisa que nos garante isso é a palavra de Deus. E se na palavra de Deus diz que meus pecados foram lavados, só é muito bom porque nós podemos crer nas palavras de Deus, não é verdade? Se pedirem para acreditar na pregação do pastor Im Min-chol, e se ele mentir? É a minha vida que está em jogo, não é verdade? Não é a palavra de uma pessoa famosa. Não, são as palavras de Deus. Capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Pessoal, se vocês evangelizarem lembrando dessa palavra, pessoal, depois de umas 30 vezes repetindo, você decora. Eu não tentei decorar, mas já que eu tentava sempre pregar o evangelho explicando esse trecho da Bíblia, eu acabei decorando. Geralmente, quando eu prego, já está tudo decorado na minha cabeça. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Como é? Mas você está lendo, filho. Se não são as palavras de um alguém, são as palavras de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. No Antigo Testamento, era feito o sacrifício pelo sangue de bodes e de bezerros. Mas aqui no versículo 12 fala, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. É a eterna redenção. De uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos. É isso, pessoal, é isso. Isso é tudo. Deus fala, está realizado, foi assim. Então, aqueles que creem em Deus acreditam nisso. Tá certo? Eu não estou falando que eu não pequei. Eu já menti muito, já roubei muito. Sim, já cometi muitos pecados, não tenho nem como contar. Mas a Bíblia fala que eterna redenção, a redenção é eterna. Entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Isso é muito bom. Só vamos ver com mais detalhes a Bíblia. Versículo 13. Vamos a partir do versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, agora no versículo 14. Só vocês estão vendo a legenda aqui, né? Vamos ler todos juntos. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Só até sacrificando bodes, touros e novilhas, o pecado é purificado em relação à carne. Mas o sangue de Jesus, que foi entregue pela vontade de Deus,
não purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pessoal? O sangue de Jesus foi o suficiente para nos purificar de qualquer pecado que possa existir e nos fez aptos para sermos os servos de Deus vivo, sabe? Faltará para isso, pessoal? Se fosse uma ordem para que nós fizéssemos isso, seria difícil. Mas a Bíblia está falando do que Jesus fez por nós. Por que o sangue de Jesus Cristo não seria o suficiente para lavar nossos pecados? Quanto mais pensamos nisso, é muito incrível, é muito surpreendente e gratificante. Quão incrível é isso? Não é aquele esforço todo que o pessoal fala, tem que participar do culto de madrugada, do culto disso, culto daquilo, fazer isso, aquilo. Não é por algo que nós façamos. Eu não fiz nada, eu não coloquei as minhas mãos. Pelo contrário, se eu coloco as minhas mãos para tentar resolver o pecado, aí é problema. Sabe, quando nós fazemos algo, nós temos medo daquela pessoa que não sabe o que está fazendo colocar as mãos, não é verdade? Imagina, sabe aquela pessoa que faz aquelas escritas culturais, muito bonitas? Uma pessoa que não sabe, não é preparada para aquilo, se tentar escrever aquilo ali é um problema. Sabe quando está construindo uma igreja, por exemplo? Eu vou levantar um muro. Parece que levantaram da mesma forma, mas dá para ver claramente quem é que levantou e sabe fazer aquilo e quem não sabe fazer e tentou levantar o muro. Então, dá para se distinguir quem faz bem e quem não sabe fazer direito. E Jesus Cristo, sem utilizar algo ou alguém, pelo seu próprio sangue para lavar os nossos pecados perfeitamente, ele não colocou esse trabalho nas mãos de ninguém. Ele pessoalmente foi pregado na cruz. E a Bíblia nos afirma que nossos pecados foram lavados para sempre. Vamos ler novamente aqui na Bíblia. Versículo 12. Vou ler os versículos 12 e 13. 2, 3 e... Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Só não importa qual pecado cometeram, ou qual maldade tiveram em suas vidas, o sangue de Jesus foi o suficiente para vos santificar e para que nós não tenhamos nenhuma necessidade em servirmos a Deus. Ou seja, não tem como ser mais limpo do que Deus nos fez. Amém? Nós que cometemos tantos pecados sujos, vivemos uma vida suja, Deus nos lavou a ponto dele não se recordar mais dos pecados. Só assim nós podemos ter muitos pensamentos. Mas pessoal, eu tenho que me esforçar, fazer isso para aquilo, para receber a salvação. É uma piada, pessoal. Nós, pelo nosso esforço, jamais poderemos fazer nada para a salvação. Mas, pelo que Cristo fez, por Ele ter morrido pelos nossos pecados, já que a sua morte remiu para sempre os nossos pecados, hoje recebemos a justiça eterna. Amém? Amém, pessoal? E são muito preciosas essas palavras em Hebreus. Só que é difícil ver hoje um pastor que pregue exatamente sobre o que o livro de Hebreus queira falar, porque eles falam, não, o livro de Hebreus é difícil. Pelo contrário, é muito divertido, é muito interessante, é algo que nos dá muita alegria. Eu vou continuar a ler, vamos ler aqui. Aqui, versículo 15.
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de ter eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e esopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Versículo 22. Vamos ler todos juntos. 2, 3 e... Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, pelo derramamento de sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus lavou para sempre os nossos pecados. Só vocês não fizeram nada para receber a remissão dos pecados. Vocês simplesmente creram nessa verdade. Se a Bíblia, mesmo afirmando dessa forma que nossos pecados foram lavados e que não temos mais pecados, só que a pessoa ainda diz ser pecador, já não tem o que fazer por ela. Ela tem que ir para o inferno. Mas felizmente nós cremos nessa verdade. Nós temos a remissão dos pecados em nosso coração. Pela fé, o Espírito Santo habita em nosso coração e está conduzindo a nossa vida. E o incrível é que, assim, eu não sou uma pessoa especial. Mas muitos pastores, eles falam: nossa, a Bíblia, o livro de Hebreus é muito difícil. Mas, pessoal, não tem nada de difícil nesse livro. É algo que um jovem do ensino fundamental pode entender. Só que é difícil ver alguma pessoa que realmente pregue sobre Hebreus. Porque eles não entendem justamente por terem um coração diferente do que Deus quer passar. Quando nós descobrimos sobre a remissão dos pecados, aquilo que Deus está nos apresentando aqui, é algo muito fácil, é muito agradável. Pessoal, com essas palavras, estamos pregando o Evangelho para as pessoas do mundo inteiro. Estamos afirmando que Jesus Cristo lavou nossos pecados para sempre. Por isso, muitas pessoas, que sofrem por causa do pecado, quando vêm às nossas conferências, eles ficam muito felizes ao escutarem a remissão dos pecados e aceitam a salvação. Eu também sou uma pessoa que vive uma vida cheia de pecados muito mal. Mas pelo sangue de Jesus Cristo eu fui purificado. Deus me fez purificado de todos os pecados. Seja o meu pai, toda a minha família também foi lavada dos pecados. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E coisas que eu jamais poderia entender na Bíblia passou a ser muito fácil. Esse Deus que nos permitiu a Bíblia é muito incrível, muito gratificante. Vocês creem, pessoal? As pessoas, por não conhecerem essa verdade, hoje em dia estão sofrendo por causa do pecado. Eu tenho muita gratidão pela salvação. Meu pai, ele adorava os amigos que ele tinha. E ele tinha realmente amigos muito fiéis. Antes do meu pai falecer,
Eu estava com meu pai em Tegu, só que meu pai pediu para voltar à terra natal dele para ver os amigos, né? Então levei ele numa ambulância. E assim que meu pai chegou, ele dormiu naquela noite e no dia seguinte, pela manhã, ele se levantou e ele disse assim para mim: Ei, Oksu, oi pai. Nossa, eu fiquei com um pouco de medo antes de subir naquele carro. Como que é o nome? Ambulância, né? Mas eu vim, sabe, muito tranquilo, foi muito confortável. Filho, eu estou muito grato perante Deus. Será que vocês não poderiam cantar um louvor? Eu nunca imaginei aquilo sair da boca do meu pai. Nunca, sabe, eu pensei que meu pai falaria aquelas coisas. Eu fiquei realmente muito grato perante Deus por ter sido um pastor. Muitas pessoas receberam a salvação. Sim, tiveram muitas coisas que Deus fez na minha vida, mas quando eu vi meu pai recebendo a salvação e se alegrando por ter escutado o evangelho pregado pela minha boca, não teve bênção maior que Deus poderia ter me dado. Nos últimos dias, né, que depois da vida do meu pai, toda vez que eu dormia, eu via meu pai no meu sonho. Depois de um mês que ele faleceu, eu ficava com várias recordações dele. E, sabe, eu orei para Deus, Deus, eu quero parar de ver o meu pai no sonho. Eu vou ver ele no céu, mas no sonho não. Um dia eu estava andando e tinha uma pessoa que, de costas, parecia muito meu pai. E eu, assim, fiquei pensando se era ele. Só que quando eu fui vê-lo, era uma pessoa completamente diferente. O amor que meu pai me deu foi muito grande. Por isso eu tenho muita saudade dele. Eu tenho muita vontade de revê-lo. Mas, realmente, meu pai nos amou muito. E a maior coisa que ele fez foi, antes de falecer, 3 dias antes de falecer, escutar o evangelho que eu preguei e ter recebido a salvação. Eu fiquei muito, muito grato. Depois que meu filho nasceu, ele faleceu. E já se fazem quase 50 anos que meu pai faleceu. E com frequência, quando eu penso no meu pai, né, eu fico muito grato. Meu pai faleceu na idade que eu tenho hoje, mais ou menos. Só que hoje eu tô mais velho do que ele, para falar a verdade. Mas toda vez que me lembro dele, sou muito grato. Isso não foi mérito de uma obra, de um trabalho, do esforço do meu pai. Tudo foi pela graça de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. O amor que ele nos deu, nos dando a eterna redenção, é algo muito grande. De vez em quando, eu paro e penso. Eu converso com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, existem tantas pessoas nessa terra. Mas por que o Senhor salvou uma pessoa como eu? Eu tenho muita gratidão. Por mais que eu entregue toda a minha vida, por mais que eu entregue todo o meu ser, eu não sinto um desperdício por isso. Porque eu recebi um amor imenso de Jesus. Se o nosso coração se aprofundar no mundo, ficamos dominados por outras coisas, não o sangue de Jesus. Lógico que não é sempre, mas de vez em quando eu penso, nossa, eu já estou bem velho. Mas Deus abriu portas no mundo inteiro para que eu pudesse ir e pregar o Evangelho. Hoje também nós vimos a primeira dama de um país da África que ela visitou a Busan e eu vou encontrá-la. É a primeira vez que eu vou vê-la e eu irei falar sobre Jesus para ela. Sou muito feliz. Sim, temos dificuldades, temos muitas coisas que nos chateiam. Tiveram momentos que eu errei, tiveram momentos que os irmãos erraram. Eu acho que é assim a relação do ser humano, né? É sempre esse vai e volta, vai e volta.
Mas no final, né, essa mistura se torna num prato gostoso. Então, na nossa vida, eu tenho muitas experiências de vida, mas o mais importante é que andando com Jesus, eu poder plantar Jesus no coração de outras pessoas, isso é o que me traz maior felicidade. Só Jesus Cristo lavou nossos pecados. Ele salvou todos os nossos familiares. E, sabe, eu não tenho como expressar toda a gratidão que eu sinto. Por isso eu prego o Evangelho e prego de novo e de novo. Muito obrigado. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, o Senhor diz que não foi pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, nos dando a eterna redenção. Senhor, dessa forma o Senhor lavou nossos pecados. Nós não temos nada que fizemos para isso, mas pela sua graça os nossos pecados foram lavados. Te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa continuamente nos abençoar. Que o Senhor possa trabalhar no coração de todos os irmãos, que a tua graça possa habitar no coração de todos os irmãos e que possamos pregar esse Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar para pregarmos o Evangelho, sabedoria para preencher este mundo pelo Evangelho antes da sua volta. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.